Meninos, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pela sua tolerância com a minha ausência no mês passado. Eu tive uma crise de erisipela. Eu adoro as coisas que eu tenho, porque são assim coisas cujo nome me remete à minha bisavó. Eu falei, meu Deus, a minha bisavó tinha erisipela. Naquela época não tinha antibiótico. Ela enrolava ora pronobis na batata da perna. Usava aqueles meiões, aqueles chinelões. Até hoje eu lembro do cheiro do ora pronobis. Mas é óbvio, o angiologista não permitiu que eu ficasse em pé fazendo palestra. Por isso me ausentei no último mês. Vocês sabem que eu li que os amigos espirituais comentam que nós temos, espiritualmente falando, uma espécie de colchetes. Sabe colchete? Aquela coisa de antigamente, na roupa? Colchetes no nosso corpo físico. E à medida que nós vamos superando ou tendo alguma dificuldade, nós vamos desprendendo os colchetes. Gente, deve faltar pouco colchete para mim. Eu preferi nem fazer a conta. Sabe como é que é? Mas tudo é sofisticado. Acaba a erisipela, aparecem umas bolinhas na batata da perna. Fui a dermatologista. Será alguma alergia? Não, não é alergia. Eu falei, meu Deus, o que é? É eczema bulhosa. Gente, que lindo! Olha, eu vou falar para vocês, antes de eu reencarnar, eu sofistiquei o negócio. Eu não queria nenhum probleminha, não. Eu queria um negócio forte. Mas, de volta, vamos falar sobre o tema que eu teria trazido no mês passado para vocês. Simbiose e novos tempos. Quando surgiram as obras psicografadas por André Luiz, o primeiro, Nosso Lar, em 1943, quase todos nós, inclusive eu, nem estava aqui reencarnado, foi um escândalo, porque ele detalhava realidades do mundo dos espíritos que, no fundo, as pessoas que estavam na Terra não queriam saber. Ainda havia em cada coração, porque a maioria era egressa do catolicismo, do protestantismo, aquela ideia de nuvens no céu, de anjos, de espíritos que mal saíam do corpo já iam caminhando, seguros, aos braços de alguém. E surge André Luiz, o sanitarista Carlos Chagas, para contar que ele não se havia preparado, não havia se adestrado no seu corpo de carne para entender que a vida continuava além da morte, com todas as suas nuances, com todos os seus desequilíbrios. Por mais que as pessoas orassem, por mais que ele tivesse saído da terra como um homem respeitabilíssimo, mas encontrou a ele mesmo do outro lado. E foi um Deus nos acuda, porque todo mundo tinha a ideia de que eram nuvens no céu que nos aguardavam. Depois, nos livros que vieram, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e, por fim, Libertação, que eu confesso a vocês é o meu favorito. Por quê? Ele começou a falar da ligação profunda que almas que sofrem continuam a ter conosco, mesmo quando nós tentamos manter a nossa mente um pouco mais alta. Se são adversários do passado, eles conhecem as nuances do nosso pensamento, sabem muito bem como nos atingir. Se são encarnados, e o processo de obsessão entre encarnado e desencarnado é muito sério. Entre encarnado e encarnado nem se fala.
Porque, ai, fulano gosta tanto de mim, eu percebo aquele olhar carinhoso na minha direção. No fundo, fulano, às vezes, está lançando chispas para você. Mas, claro, nós nos iludimos, achando que as pessoas estão trocando conosco a melhor energia. E simbiose nada mais é, resumindo, do que grudar. Grudar a ponto de chegar uma hora que nós não sabemos qual é o nosso pensamento e qual é o pensamento do outro que nos domina, que está em nossa mente como se fosse nosso pensamento. Por isso, também, Sócrates disse há tanto tempo: homem, conhece-te a ti mesmo. Porque quando temos autoconhecimento, sabemos muito bem o que é nosso e o que é do outro. E começamos a discernir para não nos deixarmos influenciar de forma profunda. André Luiz, nos seus livros, fez questão de contar que não era fácil nos desfazermos desse controle que as almas que sofrem podiam exercer sobre nós. E ele se surpreende ao perceber que sua inteligência não tinha resolvido nada, porque ele permanecia com uma série de dúvidas, de dificuldades psíquicas, emocionais que o venciam fora da matéria. O nosso corpo físico, usado por entidades sofredoras, com o passar de um tempo, começa a sofrer consequências. Então, é uma dor que você não sabe de onde veio, é um pedaço aqui das suas costas que não para de doer. Você vai a vários médicos, ninguém descobre o que está acontecendo com você. E muitas vezes nós estamos sendo, como dizia na época dos meus avós, irradiados. Irradiados por entidades que sofrem, que têm mágoa de nós e que tentam nos atingir. Os órgãos físicos do encarnado ficam doentes e se mesclam com os órgãos dos desencarnados. O perispírito, que sobrevive ao físico, que já está lá enterrado, tem as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E quando a pessoa passa a viver fora da matéria, inconformada, ela atrai todas essas energias. Epifânio Leite, o grande poeta, através de Chico Xavier, há muito tempo atrás, contou a história de uma senhora de terras, mulher poderosa, que dançava o tempo todo na grande fazenda que possuía. E ela dava à morte pessoas que a contrariavam, porque o importante era a riqueza que ela possuía. E com frêmitos de louca, ele foi encontrá-la dançando sobre o próprio túmulo. E ele, numa poesia belíssima, na década de 40, diz, ao revê-la completamente ligada ao seu túmulo do Brasil Colônia: Deus te abençoe, senhora. Um dia, aqueles que magoaste, que feriste, de quem tiraste a vida, virão te buscar. Um dia, você vai resgatar tudo o que fez de errado para subir as estrelas. Mas ali estava ela, dançando em cima do túmulo, um túmulo de mais de 200 anos. E aí perguntamos, como é que a pessoa não vê passar o tempo? Como é que essa ligação entre o que ela viveu, entre o que ela foi, é tão profunda que ela não sai dali? Ela perde a noção do tempo. Isso é terrível. Por isso, às vezes, muita gente chega à casa espírita procurando notícias de familiares, de bisavô, de tataravô. Ah, mas meu bisavô era tão querido, o meu tataravô era tão amoroso, ele nunca deu uma notícia.
Ora, nós não sabemos quem ele terá sido. Quando a pessoa sai do corpo, reencontra os adversários, ela tem que ir em busca da sua própria recuperação. E muitas vezes 100, 200 anos não são suficientes. Por isso os espíritos dizem, feliz de você se teve a oportunidade de mergulhar num corpo de carne. O Chico costumava dizer para as pessoas que queriam logo desencarnar: Chico, eu já evoluí, eu já estou bem, eu tenho certeza que eu vou desencarnar e vou estar bem do lado de lá. E o Chico dizia, desencarnar para quê, meu filho? Para entrar naquela fila enorme, ter que voltar novamente? Ele já acabava com o assunto, porque as pessoas achavam que era fácil você sair do corpo com uma série de compromissos não realizados e mergulhar. Quando sabemos tanta gente endividada em suas próprias loucuras procura um pai e uma mãe e não encontra. Jesus sabia tanto disso que disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, para teres longa vida na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Ter um pai e uma mãe, ainda que não sejam as pessoas que julgamos as ideais, é um privilégio, porque nos possibilitaram um corpo de carne, nos possibilitaram um recomeço, e muitas delas são os adversários de ontem, amalgamados a nós. Por isso há DNAs que são tão importantes. Nossa, você é a cara do seu pai. Nossa, o seu braço é igual ao da sua avó. Por quê? Porque você vem de todo jeito buscando aquele DNA que vai fazer com que você esteja de novo mergulhado no processo reencarnatório para recomeçar. E muita gente não consegue isso e vive em tormentos de consciência. Por isso, se nós estamos na carne, vamos aproveitar de todas as maneiras as nossas oportunidades, antes que a vida nos ajude triste e tarde, como dizia Alta de Souza. O Chico contava a história, aliás, André Luiz contava a história do Cláudio, que tinha 2 obsessores. Ele era alcoólatra e eles se alternavam. Quando um deles deixava o Cláudio em paz, o outro vinha. Quando um pegava uma garrafa de uísque e tomava toda, o outro dizia, mas eu não provei desse uísque que você tomou, eu quero também. E o Cláudio, mesmo caindo aos pedaços, abria outra garrafa, porque ele era utilizado como um grande copo pelas almas sofredoras. Por isso, os vícios são difíceis de serem deixados, porque é claro que os espíritos que sofrem, que são muito ligados a nós, nos utilizam na comida, na bebida, nas drogas, na falta de perdão, no falar mal do outro. Eu sei que eu não estou falando para vocês que vocês são todos fofinhos, mas falar mal do outro dá um trabalho para reencarnar. Você vem mudinho numa outra vida. E aí fica difícil, porque você tem vontade de fofocar e não pode. Experimenta, para ver se não é isso que acontece. As obsessões duradouras, aquelas que demoram, tem gente que faz tratamento durante meses, durante anos, e sempre os mesmos espíritos a se comunicarem. As histórias são sempre as mesmas. Por quê? E eu precisei colocar aqui porque tem coisas importantes. Existe uma identificação por uma energia que nasce da nossa mente, o espírito já nos enxerga de longe, porque há semelhança entre o que está aqui nele e o que está na nossa cabeça. É imediato, ele corre na nossa direção. Aí vem a dor de cabeça, aí vem o mau humor, aí vem a vontade de sair correndo. Gente, você está muito bem, de repente dá uma angústia em você, dá uma vontade de você sair correndo, você não sabe nem para onde. Isso é um processo de influência espiritual negativa tranquilamente. Tranquilamente. Antigamente, aqui na comunhão, quando a pessoa dizia assim, eu estou com uma vontade de sair correndo, a gente já segurava a pessoa.
Porque se deixasse, a pessoa saía mesmo. Saía e não sabia nem para onde estava indo, por causa desta carga energética. Já contei tanto para vocês de um rapaz que se comunicou, quer dizer, ele veio e o espírito disse: ele, se quiser, que saia da minha sintonia. Ele está na carne, ele pode fazer isso. Eu estou fora da carne, não posso fazer isso. Então, ele, se quiser, que se distraia com outra coisa. E o Chico costumava dizer que nós queríamos sempre que o espírito sofredor se afastasse de nós. Ah, eu vou lá no centro, porque lá eu vou me afastar das entidades sofredoras. Por que falar em afastar? Por que não chamar essas entidades para junto de nós? Para que juntos aprendamos, para que juntos consigamos tirar essa ligação psíquica, que é praticamente física, e que nos atormenta e atormenta a alma que sofre também. Muitos deles reencarnarão, muitas vezes, como nossos netos, se não reencarnaram como nossos filhos. Tive um casal amigo, quando eles ficaram noivos, a vida caiu em cima deles. Era um inferno. Não, tudo dava errado, no namoro deles, no noivado deles. E aí os espíritos amigos, sabendo do compromisso que eles tinham, começaram a dizer assim, para as almas sofredoras: por que vocês não deixam eles se casarem? Eles se casam, vão se separar talvez, vão sofrer, e vocês vão conseguir muito mais se vocês separarem eles agora, que eles são só namorados. Deixa eles casarem. E os espíritos, achando que era uma escolha deles, têm toda a razão. Vamos deixar eles se casarem. Porque aí, quando eles se separarem, vão sofrer muito mais. E os espíritos sofredores não perceberam o truque das almas amigas, que era fazer com que eles pensassem que tudo estava organizado para o sofrimento, quando estava organizado para o resgate de uma família que se formaria e que receberia como filhos aquelas entidades que se recusavam a estar unidas na mesma família. Todas as células, quando Jesus curava, todas as células do corpo da pessoa que ele curava eram trocadas de imediato. Imagine o que era isso. Por isso, com toda a segurança, ele dizia: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Imagine a mão iluminada da alma mais perfeita que já viu na Terra, trocando todas as energias daquelas pessoas que o procuravam. A pessoa saíra dali absolutamente zerada para começar de novo. Uma simbiose, que chamamos também obsessão, ela se esgota quando há cansaço de uma parte ou de ambas as partes, há retorno a novos caminhos, aqueles caminhos positivos, e há arrependimento, ou do encarnado ou do desencarnado. Aí aquilo se rompe, a simbiose deixa de existir, cada um segue para um lado. A simbiose só se reforça quando há uma semelhança de caráter, há uma intenção semelhante no mal e há uma doença se transformando em dor física. Uma doença psíquica que se transforma em dor física. Quando eu tinha 11 anos, eu fazia o primeiro ano no CASEB. Eu sentava para esperar o meu ônibus e alguém sempre sentava perto de mim e começava a me contar uma dificuldade. Quando a pessoa acabava de contar, eu estava caída de dor de cabeça, de dor no pescoço. E a pessoa dizia assim: eu adoro conversar com você. Eu tinha 11 anos. Porque quando eu converso com você, tudo que eu sinto vai embora. E eu saía capengando, né? E interessante que dor de cabeça é uma coisa que, graças a Deus, eu nunca tenho, mas naquela época eu tinha. Porque era assim
que as almas sofredoras chegavam até mim. Isso não tem jeito. Se você tenta ajudar, quem não quer ajuda para aquela pessoa, tenta dominar você. Tenta te desanimar, tenta dizer que não vai adiantar, tenta fazer a pessoa ficar de mau humor quando olha para você. De repente, a pessoa toma horror a você. Isso é muito comum. E não pensem que é com adolescente, não, com criança também. Então é preciso cuidado, porque a nossa mediunidade vem conosco. Ela renasce no nosso processo espiritual. Essa simbiose muitas vezes vem conosco quando nós renascemos no corpo de carne. E precisamos estar preparados para isso. E a única coisa que nos prepara para isso é um pai e uma mãe que nos eduquem para o bem, é um pai e uma mãe que digam que não importa o que aconteça, nós estaremos sempre sendo velados pelas forças do amor. Isso não tem dúvida. Você pode depois passar anos até sem tomar um passe, mas há momento em que você é chamado a essa compreensão das coisas espirituais. Solução. Mudança de vida. A obsessão só termina quando o auxílio mútuo da alma sofredora para você, de você para a alma sofredora. Tanta gente se engana e vai até outras casas espíritas e diz: a comunhão não me adiantou nada, porque lá eles não resolveram o meu problema. A minha obsessão era muito forte. Não. O que existiu foi uma falta de cuidado, de orientação, de carinho. Somos todos devedores de ontem e precisamos estar muito preparados para reencontrar o nosso passado em forma de presente. Eu achei duas coisas interessantíssimas. O Chico costumava deitar-se à noite e fazer prece por todas as pessoas que ele sabia que precisavam dele. Gente, ele ia dormir e quando amanhecia, ele não tinha acabado de fazer prece. Amanhecia o dia e lá estava ele orando por todas as pessoas. Um dia ele estava alucinado de crise de angina e aparece à frente dele um jovem suicida. E quando o espírito apareceu na frente dele, disse: meu nome é Lucas, eu sei que eu sou um suicida, eu estou perdido há muito tempo, mas não se preocupe, eu vim perguntar se eu posso fazer alguma coisa por você, Chico Xavier. E o Chico, surpreso, ao ver o carinho daquela alma suicida com ele, disse: mas nós nos conhecemos? E o rapaz falou: você tem o meu nome no seu caderno. O Chico tinha um caderno muito grosso, onde ele costumava anotar, retirando dos jornais, as notícias de suicídio. E há tempos ele havia anotado o nome desse rapaz, lamentando que ele tivesse tirado a própria vida. E o rapaz apareceu naquela dor pavorosa que o Chico estava sentindo na altura do seu peito, para, de alguma forma, tentar minimizar aquilo. Quando nós sabemos que essa troca está acontecendo, é quando as energias não são nossas. É quando os pensamentos surgem e não são nossos. Aparecem de repente. Aquela coisa que há 20 anos você não pensava, de repente, vem como uma lembrança de mágoa no seu coração. E não duvidem, existe quem nos faça lembrar com mágoa das coisas para tentar nos atingir. Simbiose psíquica também é isso. E nós não podemos deixar que aconteça. É muito interessante porque toda vez que o Chico tinha uma fila, e sempre tinha, enorme na frente dele, a pessoa contava 1000 histórias, ele abraçava a pessoa e dizia: vai com Deus, meu filho, a sua estrada é de luz. Era cada maluco que aparecia, mas ele dizia para todas as pessoas: a sua estrada é de luz. E por quê? Porque ele queria dizer àquela pessoa que quando ela se liberasse dessas energias tão terríveis, ela encontraria ela mesma. Todas as suas dificuldades, todos os seus caminhos
E para buscar novos caminhos, nós precisamos andar pelos antigos caminhos, sem medo de estarmos atropelados pelas ideias negativas. O livro Libertação é extraordinário, porque conta a história de Gregório IX, que foi papa na época da Inquisição. Ele dominava uma região de sombra por 700 anos, sem perdoar de forma alguma tudo de mal que os outros, ele achava, haviam feito a ele. E ele, naturalmente, havia feito à própria sociedade da Terra. Mas então, havia dentro de Gregório um espinho, que era o amor que ele tinha pela mãe, que nunca mais ele havia encontrado. E é por aí que o livro vai, até que a mãe o reencontra. É um livro maravilhoso, uma das obras que Chico escreveu através, que na verdade André Luiz escreveu através do Chico, nos lembrando que para alcançar novos caminhos, nós precisamos nos modificar, que não adianta sonhar com outras estradas se tudo não começar dentro de nós. Seja dentro da casa espírita, seja dentro de qualquer religião, ou até sem religião nenhuma, mas sempre certos de que alguém nos envolverá com sua luz, com seu carinho, e nós vamos simplesmente seguir sem fazer observações jocosas, sem dar opinião negativa aos outros. Vamos estar sempre dispostos ao bem. E é isso, principalmente isso, que nos mantém positivos. Não há outra coisa. Fazer o bem é o grande objetivo das nossas almas. Se nós não dermos conta disso, permaneceremos por muito tempo em processos obsessivos graves, dos quais será muito difícil nos libertarmos. Não temos ainda a condição de ensinar a um filho pré-adolescente, a um filho criança, que tudo volta para ele? Vamos falar da bondade no coração, que ele deve construir para estar sempre cheio de amor para doar ao seu semelhante. Façamos isso. Não há outra maneira de sermos felizes que não seja fazendo os outros felizes. Nós precisamos fazer isso. Se vocês me permitem, eu vou sentar aqui um pouco ao lado de Flaviana. Obrigada. Seguindo o conselho dos médicos, sentiu dor nas costas, senta. Aí eu falo, mas como que eu vou falar sentada? Como muita gente que fala sentada, Maíse. Então, estou aqui sentada para poder ver vocês, porque eu só vou operar minha catarata na outra semana. Gente, eu vou ficar muito metida. Já pensou? Eu olhando daqui e dizendo assim, você lá no último banco, de pullover vermelho, venha fazer a prece de encerramento. Na próxima palestra, ninguém vai usar pullover vermelho. Pode ter certeza. Ó, vem cá, você aí de pullover vermelho. E olha, antigamente, graças a Deus, vocês são anjinhos. Antigamente, as pessoas incorporavam dentro da sala aqui, levantavam e vinham discutir com a gente. E a gente, com toda tranquilidade, discutia, conversava, e eram pessoas, claro, necessitadas, quase todas se tornaram trabalhadores da casa. Por isso que eu digo que hoje é uma beleza a comunhão espírita, porque antigamente, na década de 70, a barra era difícil. O pessoal levantava a mão, você já pensava, o senhor quer alguma coisa? A pessoa fazia cada pergunta.
E você dizia, nossa, mas como o senhor é inteligente! E os joelhos tremiam assim, um no outro. Porque a verdade é que todos estamos mergulhados sob uma influência profunda. A influência de quem quer o nosso bem e daquele que não quer. Mas aquele que não quer o nosso bem é sempre um adversário de ontem. Ou então quem nos conheceu em situação difícil e agora quer saber se é verdade que nós já temos bem no coração. E para provar isso, demora. Demora porque não é com a boca, não é com a aparência, é sempre na verdadeira atitude. Por isso, André Luiz, que não se havia preparado para morrer para a terra, percebeu que para separar as energias de um corpo fora da matéria das energias de um corpo dentro da matéria, só a modificação daqueles seres é que conseguiria. Então ele encontra mentores maravilhosos, mas que diziam, nós ainda estamos lutando, André Luiz. E ele ficava surpreso. Como é possível que vocês que parecem tão avançados ainda lutem? Mas eles queriam mostrar que havia ainda longa caminhada. E é por isso que mergulhamos na carne muitas vezes, até que este período de estar na Terra não precise mais acontecer. Então nós vamos seguindo para outros caminhos. Se nós pudéssemos resolver tudo na Terra, seria maravilhoso, mas não podemos. Então nós voltamos para o mergulho na carne, organizamos tudo, desencarnamos, deixando o corpo físico aqui, e depois recomeçamos. Isso é extraordinário, porque voltaremos várias vezes para reencontrar as almas queridas, aqueles que nós desprezamos, aqueles a quem não demos a mínima atenção, aqueles a quem dissemos, você nunca importou para mim, e a mágoa que isso causa é tremenda. Gregório IX foi um dos papas mais poderosos que o mundo conheceu. Era um homem terrível. Ele praticamente inventou o processo da Inquisição em sua mente doentia. Mas por 700 anos, ele lutou fora da matéria, sem conseguir ser ajudado. Sua mãe, Matilde, que o amava tanto, tentava ajudá-lo sem conseguir. E ele aparece para enfrentá-la usando uma espada na mão. Tamanho delírio de sua alma perversa. Quando então a mãe se desvela e diz, eu vim lutar contigo com a única arma que eu tenho, o amor com que eu sempre te amei. Já imaginou o que é isso? Você não vê a sua mãe há 700 anos e de repente ela está ali na sua frente e te pega no colo como um bebê para que você possa recomeçar. A beleza disso é tão extraordinária e nós ainda estamos tão pequenos, reclamando de bobagem. Porque fulaninho olhou para mim esquisito. Porque Beltraninho não simpatiza. Meu Deus, são coisas tão pequenas. Quando nós chegamos ao infinito, vamos olhar o universo e vamos dizer, meu Deus, o que eu estava fazendo? Me preocupando com tolice. O Chico contava que, certa feita, ele pediu a Emmanuel que lhe mostrasse o tamanho do espaço. O Chico queria ser levado para fora da Terra e ver o tamanho das estrelas, dos planetas. E Emmanuel disse, olha o pedido que você está fazendo. E o Chico se empolgou, né? Eu queria. E Emmanuel começou a mostrar para ele um planeta atrás do outro, como se fosse uma grande cebola partida ao meio. E o Chico começou a ficar tonto, não tinha mais noção de nada, era aquela coisa magnífica, aqueles universos espetaculares, até que o Chico disse, por favor,
me leva de volta para o meu quarto, que eu estou doido por uma xícara com café. Porque ele percebeu que era um universo tão extraordinário. E ele estava ali, tonto, de tanta beleza, de tanta coisa. E nós ontem começamos a fazer alguma coisa, já nos sentimos um missionário. Eu acho que a comunhão ficou pequena para mim. Sabe que eu já escutei isso? Já escutei isso. Já. Maíse, a comunhão ficou pequena para mim. Nossa, é mesmo? Eu me surpreendo, porque eu acho logo a pessoa maluca, né? Mas tem gente que acha que a comunhão ficou pequena para ela, que o nome dela tem que aparecer sei lá onde. E nós sabemos muito bem que ontem começou. Ontem, meu Deus. A noção do belo começou a nos fazer simplesmente caminhar, dar os primeiros passos no nosso grande processo de evolução. Por isso, vamos amar muito, vamos abraçar nossos filhos, vamos dizer o quanto eles são importantes para nós, vamos lembrar que ninguém vem do espaço para progredir nos nossos braços por acaso, porque o acaso não existe. Vamos fazer com que cada gesto, cada palavra seja um tijolo a nos separar das influências negativas. Que alegria perceber que nós podemos dar a boa palavra a alguém. Que a pessoa pode dizer, nossa, eu estava tão para baixo e conversar com você significou muito para mim. Nossa, eu tive um pesadelo e quando encontrei você, você me disse coisas tão boas que eu até esqueci o pesadelo que eu tinha tido. Sabe, fazer com que você perceba que você pode ser útil a todo instante é o grande mistério da nossa vida na carne e fora da carne também. Não nos esqueçamos disso nunca. Não deixemos que as nossas energias se misturem com esse mundo que está aí. Um mundo de provas, um mundo que as pessoas estão desistindo, em que elas estão dizendo para si mesmas que não vale a pena caminhar. De jeito nenhum. Vamos em frente. Um pouco mais à frente. Jesus teve a preocupação de unir os discípulos, porque ele juntou aqueles 12, meu Deus do céu. E de que maneira? Fazendo com que cada um percebesse que tinha um potencial que deveria ser utilizado depois que ele, Jesus, já não estivesse mais aqui. Ele procurou o tempo todo unir essas energias, porque ele sabia que cada 2 deles caminhariam e falariam de tudo aquilo que estavam aprendendo. Mas Judas fez tudo errado. Mas se você estivesse ali, você talvez tivesse feito também. Você com certeza estaria equivocado. E Jesus tinha a preocupação de evitar que naquela simbiose da sombra absoluta, que não queria que o Cristo caminhasse sobre a terra, aquelas pessoas, os discípulos, pudessem continuar vivendo. E é claro, Judas foi substituído depois e a tarefa continuou. E aí a gente pergunta, poxa, mas Jesus se alimentava, claro, ele era convidado a estar na casa das pessoas, ele comia, ele gostava de determinada fruta e se alimentava dela, mas sempre com a certeza de que aquela energia era utilizada para o bem. Então você não vê Jesus comendo desbragadamente, bebendo desbragadamente. Você vê a disciplina em que todos ali procuravam se alimentar para fazer jus à tarefa. E harmonizar 12 discípulos não era mole. Uma vez, um presidente de centro foi procurar o Chico. Chico, lá na minha terra, nós construímos um centro espírita, somos 28 e está dando uma confusão danada, Chico.
E o Chico sorridente disse: meu filho, Jesus só tinha 12 e deu no que deu, por que você foi juntar 28, meu filho? E é verdade, né? 28 já ficou complicado, porque aí um fala do outro, um faz observação sobre o outro, mas, claro, tudo volta àquele desejo que nós temos, fora da matéria, de nos afinizarmos, de fazermos o bem, de termos a boa palavra e de deixarmos sempre uma memória altamente positiva, que é o que vai nos encontrar do lado de lá. Não vão perguntar que faculdade nós fizemos, não vão nos perguntar os títulos que tínhamos, mas aquilo que nós deixamos no coração de cada um, isso vão nos perguntar. Não duvidem, vão nos perguntar. E é claro, os testemunhos serão os mais valiosos. Não conheci fulano. Fulano frequentava como espírita, mas só frequentava? Não participava dos trabalhos? Mas se chegou a uma casa abençoada como a comunhão, como nunca procurou a Flaviana para trabalhar? O que aconteceu? Não precisamos nos colocar a serviço do bem sempre. Por isso, toda pessoa obsediada que chegava no centro, o Chico já estendia uma vassoura. Olha aqui, minha filha, essa vassoura vai ser uma preciosidade na sua vida. Pode começar a varrer. E a pessoa varria e não tinha obsessor, porque o obsessor detesta trabalho, gente. Não havia obsessão que desse certo. Hoje eu assisti uma reportagem do jogador David Beckham. Eu não vou chegar à conclusão óbvia para nós mulheres de que ele é lindo. Mas ele tem toque. Quando a esposa e os filhos estão dormindo, ele pega um balde, vassoura, material de limpeza e passa a noite limpando a casa. Gente, que coisa linda! Nossa Senhora! Eu fiquei maravilhada. Você acorda, aquele homem divino limpou a casa toda para você. Entendeu? E você está relaxada e contente, porque está tudo no lugar. Por isso que de vez em quando eu digo, há mulheres que não têm karma. Não tem. Não tem, é impressionante. Elas já vieram organizadas para não ter karma. Né? Enquanto nós tivermos, que a vassoura nos faça um grande bem. Porque não precisava ser nem bonito, é bonito e competente. Podia ter todos os toques do mundo e ainda deixa a casa limpa. Inacreditável. O importante é que um dia, e a gente não sabe se é amanhã, se é depois, se é na semana que vem, se é daqui a 20 ou 30 anos, alguém vai nos segurar pela mão, nos erguer e dizer: chegou a sua hora, vamos. E então haverá liberdade para nosso espírito eterno. Que coisa linda! Estaremos de retorno à pátria maior e poderemos, com certeza, amar e servir ainda mais. Eu queria chamar